Eu vou começar do começo. Ok? Vou começar do começo. Preste atenção. Ok? Já estão aqui? Já chegaram? Desculpem. O começo é sempre difícil. Para todo mundo o começo é difícil. Por mais que a gente esteja acostumado. Não é nada particular. Não se trata de vocês em particular. Eu vou começar. A gente tem que procurar nos detalhes, nos pequenos buracos, nas rasuras, naquilo que insere erro, nada, tropeço. Quando você já está revoltado com o cara, quando acha tudo aquilo inútil, descartável, quando está pronto para jogar tudo aquilo por fora, com toda a coragem e arrogância, aí você entende uma coisa. Entende que estava cego e surdo. Burro! Burro, 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 burro. Como podemos ser tão burros? Burros! Na verdade, ninguém é tão burro assim. Nós ficamos burros por um tempo. De repente vemos tudo com clareza, com simplicidade. Falamos, sim, é isso mesmo. É tudo exatamente o contrário que eu afirmava até ontem. Sim, senhor, perfeitamente. Então, no começo que temos? As bruxas! As bruxas? Sim, as feiticeiras. E o que podemos dizer delas sem chance de erro? Que são bruxas. Que são bruxas? Podemos dizer sem chance de erro que elas são bruxas? Mas o que são as bruxas?
O que se pode dizer especificamente de uma bruxa? Que são mulheres. Isso, são mulheres. Já estamos começando a entender, são mulheres. Será que são mesmo? Quem são essas criaturas tão esquálidas e estranhas na maneira de vestir, que não parecem habitantes da terra, e apesar disso sobre elas se encontram? Viveis? Ou sois alguma coisa que o homem possa pôr em dúvida? Parece-me que me compreendeis ao ver cada uma de vós por um dedo gretado sobre os lábios apergaminhados. Deveis ser mulheres, e contudo vossas barbas me impedem de acreditar que sejais. Essa é a primeira fala de Banquo na peça. Ele, Banquo e Macbeth acabaram de entrar em cena. Macbeth diz uma fala curta. Nunca vi dia tão feio, tão belo. Banquo pergunta que distância estão de Forres, e do nada disse aquela fala, ao perceber a presença das bruxas ali perto. Vou repetir a fala. Quem são essas criaturas tão esquálidas e estranhas na maneira de vestir, que não parecem habitantes da terra, e apesar disso sobre elas se encontram? Viveis ou sois alguma coisa que o homem possa pôr em dúvida? Parece-me que me compreendeis ao ver cada uma de vós por um dedo gretado, nos lábios apergaminhados. Deveis ser mulheres, e contudo vossas barbas! Vossas barbas! Vossas barbas! Vossas barbas! Me impedem de acreditar que sejais. Ok. Esquálida, que aparenta desnutrição em alto grau, pálida, depauperada, magra, macilenta, gretado, provido de gretas, de rachaduras. Por exemplo, uma pele gretada pelo sol, apergaminhado,
que imita ou se assemelha a pergaminho, ressequido, amarelento. Quem são essas criaturas que aparentam desnutrição em alto grau? Pálidas, depauperadas, magras, macilentas. Parece que me compreendeis ao ver cada uma de vós por um dedo provido de gretas, de rachaduras, nos lábios ressequidos, amarelentos. Deveis ser mulheres, e contudo vossas barbas me impedem de acreditar que sejais. Extraordinário esse autor. Como falar tudo com quase nada. Como desestabilizar a compreensão do senso comum com pouquíssimas palavras. Como sensibilizar até mesmo o mais empedernido dos corações. Empedernido. Duro como pedra. Claro, cada um vai acreditar no seu próprio sistema, ou naquilo que acreditou a vida toda, ou no que dita a sua visão de mundo. Claro, sempre haverá aqueles que se recusarão a olhar pela janela e ver o que se encontra tão nítido e visível na calçada em frente. Às vezes por uma questão de princípio, às vezes pelo valor da mercadoria. E não serei eu que irei desvalorizar a minha mercadoria. Ora, pelo contrário, vou defendê-la até o fim. É ela que garante meu sustento, minha reputação, meu orgulho. Sobre ela, a partir dela, se organiza o meu mundo, as minhas convicções mais profundas. Você não espera que seja eu próprio a dar armas aos meus concorrentes. Ora... Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A vida é um milagre. Cada flor, com sua forma, sua cor, seu aroma. Cada flor é um milagre. Cada pássaro, com sua penugem, seu voo, seu canto. Cada pássaro é um milagre. O espaço, infinito. O espaço é um milagre. O tempo, infinito. O tempo é um milagre.
A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. Morrer! Morrer! Dormir! Talvez sonhar. É engraçado, né? Quando você presencia uma catástrofe, você não deixa de perceber a beleza nem de gozar a beleza daquele negócio. O inusitado. Vocês se lembram da queda do alambrado do Maracanã? A decisão, o Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo. Eu estava ali, em frente à arquibancada que caiu, onde ficava a raça rubro-negra. O que aconteceu ali é que foi muita gente. Que a torcida do Botafogo não foi, porque eles perderam a partida anterior. E a torcida do Flamengo foi em um número muito grande. E foi toda para o lugar onde ficava a torcida do Flamengo. Do outro lado, onde ficava a torcida do Botafogo, estava vazio. A polícia ia empurrando os botafoguenses para lá para abrir mais espaço. Eu sabia que isso ia acontecer. E eu sentei na torcida do Flamengo, na área reservada à torcida do Botafogo. Portanto, num lugar confortável, espaço sobrando. E do outro lado, onde eu costumava ir, a multidão comprimida. Eu cheguei faltando 5 minutos para começar a partida. Entendia tudo de Maracanã. Entrei com a maior facilidade. Corria risco. Porque às vezes o botafoguense rompia o cordão da polícia, dava uma pancada nas pessoas, saía e voltava correndo. Enfim. Portanto, eu estava de frente. Totalmente de frente. Quando aconteceu o movimento. O que aconteceu ali foi que alguém puxou uma arma, aí começou uma correria. Ou deveria ter começado a correria, mas não tinha espaço para correr. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque no estádio, quando tem uma correria, é uma coisa muito interessante também. De repente está tudo compacto. Aí de repente você vê o piso, porque abre um clarão. Mas ele não deu para abrir um clarão, porque não tinha espaço. O que aconteceu? Formou uma onda. As pessoas não tinham para onde correr. As pessoas simplesmente se jogavam do ponto central de onde alguém puxou uma arma, formando uma onda assim. A onda foi abrindo. Quando chegou na parte de cima da arquibancada, ela simplesmente dissipou. Quando chegou na parte de baixo, ela bateu na mureta e rompeu. E quando rompeu, jorrou gente. Jorrou gente como água. Como água que rompe uma barragem e jorra. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei... A primeira não, foi junto. Foi um pensamento simultâneo. Quando eu vi a onda, eu pensei assim... Nossa, que coreografia linda. Como é que eles conseguiram fazer isso? Mas quando o negócio rompeu, eu vi que não tinha coreografia porcaria nenhuma. Quando rompeu, eu pensei 2 coisas ao mesmo tempo. Uma, que eu vou falar primeiro, que é para não parecer cruel. Que horror, que catástrofe. É gente caindo. Segunda, coisa espantosamente bela, que era aquela ruptura, aquela água jorrando, depois gotejando, que aí iam caindo os últimos, aí eram como gotas. Mas no começo não, no começo caiu muita gente. Morreram só 3 pessoas. Que horror, não? Só 3 pessoas.
Eu achei que tinha morrido muito mais de 50, eu achei que tinha morrido muita gente, porque caiu muita gente, tinha muita gente lá embaixo. Eu não tenho ideia de quem morreu, se quem estava em cima ou se quem estava embaixo, porque essa coisa foi pouco divulgada pela imprensa. A imprensa não quis deixar de vender jornal, não quis perder a audiência, porque o que valia ali era o título, o Campeonato Brasileiro, a festa, a alegria. A partida foi jogada normalmente. Os jogadores entraram em campo enquanto os helicópteros pousavam para socorrer as vítimas. Aquilo foi tratado como uma coisa menor. As imagens de registro foram só do final, só do gotejar. Não dá. Não dá para ter ideia do que foi aquilo. Pelas imagens, não dá para entender o que aconteceu ali. A quantidade de gente que caiu ali. Ali caiu pelo menos uma centena de pessoas, no mínimo. No mínimo. Meu filho me descreveu uma coisa. Ele lutou durante um tempo jiu-jitsu. Ele falou assim: quando você é estrangulado, você não sente dor. Você vai perdendo as forças e vai percebendo assim: ih, olha só, caramba, estou perdendo as forças, estou ficando fraco, engraçado. Aí ele se lembra de pedir para parar. Muitos não pedem, muitos desmaiam. Ele nunca desmaiou porque ele sempre percebia. Mas ele percebeu a sensação. Foi engraçado ele falar: não é ruim não, papai. Ele falou literalmente assim: não é ruim. Não é uma sensação ruim. Você não sente dor, você vai. Você não fica nem angustiado com a falta de ar. Você vai ficando fraco e vai percebendo aquilo. Engraçado, não é? Então, no começo que temos as bruxas. Primeira cena, elas dialogam. Dizem que vão encontrar Macbeth. Dizem onde e quando vão encontrá-lo. Diálogo curto, 3. Bruxas, 9. Falas, 3 para cada uma. No final, a última fala, dita em coro. Então, no começo que temos as bruxas. Primeira cena, elas dialogam. Dizem que vão encontrar Macbeth. Dizem onde e quando vão encontrá-lo. Diálogo curto, 3. Bruxas, 9. Falas, 3 para cada uma. No final, a última fala, dita em coro. No final, a última fala, dita em coro. No final, a última fala, dita em coro. O bem
mal, é tudo igual. O bem o mal é tudo igual. O bem, o mal, é tudo igual. Quando eu era jovem, tinha uma cena na peça que eu achava inútil, eu não entendia. Absolutamente. Ato 1, cena 4. Na verdade, só o início dela. Duncan, o rei, cujo trono fora salvo pela força e valentia de Macbeth, dera a este um novo título de nobreza, o de Barão de Codor. O antigo Barão de Codor havia se juntado ao invasor inimigo, portanto traído o soberano. Por conta disso, perdera não só o título, como a própria vida. Duncan, em seu palácio, na festa em que celebra a vitória, pergunta a Malcolm, seu filho primogênito, se Codor já havia sido executado, se os encarregados dessa missão já haviam voltado. Eu me perguntava, o que interessa a descrição da morte do Barão de Codor? Para que isso serve? Pois bem, Malcolm diz que sim, que Codor fora executado e descreve a cena. O Barão de Codor confessou as traições, implorou pelo perdão de Duncan e mostrou um profundo arrependimento. Morreu como alguém que estudasse a própria morte para rejeitar o dom mais precioso que possuía como se for uma simples bagatela. Quer dizer, Codor, o traidor, o homem mau, morreu nobremente, de maneira honrada. Duncan, ao ouvir isso, apenas comenta que não é possível decifrar o sentido da alma pela face. O que acontece com Malcolm nessa cena? Um belo dia eu entendi. Malcolm não entende como o homem mau morre como se não fora. Por que honrado se mal? Por que mal se honrado? O bem, o mal, é tudo igual. Malcolm começa a empreender o seu percurso. A peça poderia muito bem ter como subtítulo O Aprendizado de Malcolm. Ele começa a perceber que as coisas não são tão simplórias, nem tão maniqueístas, e que a vida não é um embate entre protagonistas e antagonistas. E quanto a Duncan? Não entendeu nada. O problema para ele é descobrir se alguém é bom ou mal. A sua questão é não haver meios de decifrar o sentido da alma pela face. Como se as almas tivessem um sentido pré-determinado. Ele paga com a vida por esse erro. Duncan morre de burrice. Macbeth o salvou desse Barão de Codor, mas não poderá salvá-lo do próximo. Goleiro! Não! Não faça isso!
pênalti para o céu. Você defendeu o pênalti, parabéns. Treinou muito para isso, estudou seus adversários. Sabia que o atacante batera 7 dos últimos 10 pênaltis no canto direito do goleiro. Você pulou no canto direito e defendeu. Ou então a bola bateu na trave. Ou então bateu na trave, voltou nas tuas costas e não entrou. Caramba! Que coisa! Pois é! Quer dizer que você é o abençoado e o atacante é o amaldiçoado. Você merece o prêmio e seu oponente não. Deus escolheu você em detrimento do outro. Papai do céu apontou o dedinho para você, foi isso, né? E o atacante? Vai pro inferno? Isso é só um jogo. Você é só um jogador. Só um pode vencer, mas ninguém vence sem o seu oponente. O pior do jogo é não ter com quem jogar. O objetivo do jogo não é eliminar o seu adversário. Quem assim o fizer não jogará mais. E ficará sozinho para todo sempre. Deus é fiel. Veja bem, Deus não é fiel. Você acredita em Deus? Ok, então você é o fiel da sua igreja. Você faz parte do rebanho. Você é fiel. Deus não é fiel. Deus não é cachorro. Fiel! Cadê fiel? Fiel estava aqui agora. Fiel! Não. Deus não é o cão. Deus não é o seu cãozinho. Dá licença. Ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus assim o disse, perguntar-me-eis com muita razão em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos. Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimos os vivos dos mortos, como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz.
Estão essas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento. E o que faz? O que fazem os vivos e muito vivos. Não aquieta o pó, nem pode estar quedo. Anda, corre, voa, entra por essa rua, sai por aquela. Já vai adiante, já torna atrás. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo cerca, tudo penetra. Em tudo e por tudo se mete sem se aquietar e sossegar no momento enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica. Ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima do telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. E que pó, e que vento é este? O pó somos nós, o vento é a nossa vida. Deu o vento, levantou-se o pó. Parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó levantado. Esses são os vivos. Parou o vento, eis o pó caiu. Esses são os mortos. Os vivos pó, os mortos pó. Os vivos pó levantado, os mortos pó caído. Os vivos pó com vento, e por isso vãos. Os mortos pó sem vento, e por isso sem vaidades. Essa é a distinção. E não há outra. Nem cuide alguém que é isto metáfora ou comparação, senão realidade experimentada e certa. Formou Deus aquela primeira estátua, que depois chamou de corpo de Adão. A figura era humana, muito primorosamente delineada, mas a substância ou a matéria não era mais que pó. A cabeça pó, o peito pó, os braços pó, os olhos, a boca, a língua, o coração, tudo pó. Chega-se, pois, Deus à estátua, e que fez? Inspiravit in faciem eius, assoprou-a. E tanto que o vento do assopro deu no pó, eis o pó levantado e vivo. Já é homem, já se chama Adão. Ah, pó, se aquietarás e pararás aí, mas pó assoprado com o vento como havia de se aquietar. Ele abaixo, ele acima, e tanto abaixo, dando tão grandes voltas e tantas voltas. Já senhor do universo, já escravo de si mesmo. Já só, já acompanhado. Já nu, já vestido. Já coberto de peles, já de folhas. Já tentado, já homiciado. Já desterrado, já pecador. Já pecador, já penitente. E para a maior penitência, Pai! Chorando os filhos. Recolhendo a terra. Suando. Lidando, trabalhando, fatigando, com tantos vai-vens do gosto e da fortuna, sempre uma roda viva. Assim andou levantado o pó enquanto o vento durou. E o vento durou muito, porque naquela época as vidas eram mais largas, mas ao fim parou. E que lhe sucedeu neste ponto a Adão? O que sucede ao pó. Assim como o vento levantou e o sustinha, tanto que o vento parou, caiu. Pó levantado, Adão vivo. Pó caído, Adão morto. Et mortus est. Este foi o primeiro pó. E o primeiro vivo. E o primeiro condenado à morte. E esta é a diferença que há de vivos a mortos. E de pó a pó.
O amanhã. O amanhã. O amanhã. Avança em pequenos passos de dia para dia até a última sílaba da recordação. E todos os nossos ontens iluminaram para os loucos o caminho da poeira da morte. Apaga-te. Apaga-te, fugaz trouxa. A vida nada mais é que uma sombra que passa. Um bobe estrião que se pavoneia e se agita durante 1 hora em cena. E depois nada mais se ouve dele. É uma história contada por um idiota, cheia de fúria e tumulto. Que não significa nada. E as bruxas? Não são bruxas? Não são más? Não levam Macbeth a cometer o regicídio? Não manipulam? Não enganam? Quem são elas, afinal? Ok, vamos por partes. Quem são essas bruxas? Mulheres. Quais mulheres? Quem são? Quem foram? Elas foram... Julieta, por exemplo. Já ouviram falar nessa, né? Julieta, a jovem Julieta. O que teria sido dela se ela tivesse sobrevivido a Romeu? Enforca-te, jovem libertina! Criatura desobediente! Ouça o que eu te digo! Ou vais à igreja na quinta-feira, ou jamais me olhem em face! Não fales! Não repliques! Não me respondas! Meus dedos ardem! Esposa, pensávamos que não éramos bastante abençoados, visto que Deus nos deu apenas esta única filha, mas agora vejo que esta única é demais! Nós tivemos para a nossa maldição! Sai da minha vista, ordinária! Miserável! Estúpida chorona! Boneca gemedora! Então não te cases! Vais viver onde quiseres, pois na minha casa não porás mais os pés! Reflete e pensa bem. Quinta-feira está próxima. Se quiseres ser minha filha obediente, te darei a meu amigo. Se não quiseres, enforca-te, mendiga! Consome-te de fome e miséria! Morre! No meio da rua! Eu nunca te reconhecerei! Nada do que é meu jamais te pertencerá! Pois é. Mulheres diferentes. Mulheres com desejos. Mulheres que não se submetiam. Por isso eram expulsas da cidade, queimadas na fogueira, abandonadas ao relento, ao terror, à miséria, à vida selvagem. E que sobreviviam do jeito que desse. Aprendiam a ler o mundo, a interpretar o mundo, os desejos,
as ambições. Aprendiam a se locomover naquele terreno longe do muro dos castelos, longe da cidade, ali, na charneca, onde conheciam cada palmo e poderiam desaparecer quando bem entendessem. Para onde desapareceram? No ar. O que parecia corpóreo se pôs como respiração ao vento. Oh! 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 Por que queriam encontrar exatamente Macbeth? Ora, a fama de Macbeth corria depressa. Como sabiam que ele seria designado Barão de Cawdor? Fácil. Um antigo Barão de Cawdor, o traidor, perdeu a aposta, perdeu a guerra. O baronato estaria vago e iria para aquele que conseguiu sustentar o trono. Macbeth. Por que predisseram que ele viria a ser rei? Porque ele estava em posição de sê-lo. Poderia postular ser o herdeiro de Duncan. O soberano poderia designar quem ele quisesse para ser seu herdeiro. Duncan escolhe Malcolm, seu filho primogênito, na festa em que celebra a vitória, mas poderia muito bem ter escolhido Macbeth. De mais a mais, quem? Estando tão próximo do trono, não sonharia em se tornar rei. Foi o que sucedeu ao antigo Barão de Cawdor, que sempre foram gentil-homem, até surgir a oportunidade de vir a ser rei, ao apoiar a invasão norueguesa. Decisão do Campeonato Brasileiro de 2009, última rodada do campeonato, Flamengo versus Grêmio. O torneio foi jogado em pontos corridos, todos contra todos, tudo em retorno, mas essa partida definiria o campeão. Se o Flamengo vencesse, ficaria com o título. Se perdesse, o provável campeão seria o Internacional, arquirrival do Grêmio. Ambos de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Estado da região sul do Brasil. Os gremistas queriam que os jogadores entregassem a partida. A diretoria queria que o Grêmio perdesse. Era provável que só um time de reservas entrasse em campo. Eu consegui ingressos com muita dificuldade. Iria ao jogo com meu filho e um amigo, ambos de 12 anos. Os pais do menino estavam tensos, com medo que acontecesse alguma coisa. Eu os tranquilizei dizendo que o Maracanã já não era mais o mesmo. Apenas 80 mil ingressos seriam vendidos. 80 mil pessoas no Maracanã significava estádio vazio. Em 2009, ele não havia sido ainda destruído para a construção do pequeno estádio que está lá hoje. Ainda era o gigante do Maracanã, com cadeiras espalhadas pela arquibancada. Eu consegui ingressos apenas para as cadeiras azuis, o que transformava a nossa ida numa coisa ainda mais tranquila. De toda forma, fui muito cauteloso. Chegamos 2h30 antes do início da partida, calculando mais ou menos o horário de abertura dos portões, e nos dirigimos diretamente ao portão de acesso às cadeiras. Havia bem pouca gente, só um bloco compacto perto das roletas. Paramos atrás daquela pequena multidão, esperando que ela entrasse para entrarmos em seguida. Eu não conseguiria ver as roletas, mas sabia que estávamos perto. O tempo foi passando e a multidão não se mexia. E foi se compactando atrás de nós. 1 hora se passou, nada de movimento, a massa já era enorme. De repente, do nada, ouvi uma sirene e vi uma ambulância vindo na nossa direção, rasgando a multidão. Aquilo não fazia o menor sentido. A ambulância mal podia passar e não poderia avançar, porque a multidão era mais compacta à medida que se aproximava das roletas. A ambulância chegou até onde estávamos. Não me mexi.
Aliás, nem poderia, mesmo que quisesse. Comecei a berrar e a gesticular com o motorista, grudado no vidro da frente, para que ele desligasse a sirene. Fazia gesto perguntando: tá maluco? O cara nem olhou para minha cara. Uma enfermeira que estava ao lado dele dava a entender que não poderia fazer nada. Depois de meia hora, o motorista desistiu de avançar e voltou de ré, na mesma direção que viera. Eu fiquei estupefato com aquilo tudo. E mais ainda com o fato dos portões não terem sido abertos. Ficava me perguntando como poderiam ser tão descasuados, tão destemperados os responsáveis pela organização do evento. Uma entrada que deveria ser calma e pacífica estava se transformando num pesadelo. É o Brasil! Isso é o Brasil! Cambada de incompetentes. Será que a gente não serve mesmo para coisa nenhuma? De repente, do nada, começamos a andar numa marcha acelerada em direção ao portão do estádio. Em 2 minutos, estávamos junto às roletas e com os ingressos na mão. Na verdade, não havia mais roletas. Elas haviam sido destruídas. Não tínhamos onde inserir os ingressos. Um funcionário do estádio mandava todos entrarem. Não tinha como distinguir quem tinha ou não ingresso. Chegamos a tempo de ver a depredação final das roletas. Em cada uma delas, 2 ou 3 brutamontes, com calma e método, as quebrava, as destruía. Eles não estavam interessados em entrar no estádio, eles estavam ali para quebrar as roletas. Essa parecia ser a função deles. Quando sentamos nas cadeiras, vi que o estádio estava totalmente lotado. Não apenas as cadeiras para as quais ingressos haviam sido vendidos, mas todo espaço entre elas. Não havia sequer um lance de escada desocupado. O Maracanã estava recebendo sua antiga lotação. Não havia menos de 140 mil pessoas no estádio. Essa não foi nem de longe a maior lotação que eu presenciei. Mas tivemos a chance de reviver a glória de um tempo não muito distante. Quando eu vi aquele estádio lotado, eu entendi tudo o que estava se passando. Todos os pontos se ligaram nas minhas cabeças. Todos. Tudo se ligou. Uma logística digna das maiores empresas corporativas. Não houve invasão alguma no estádio, como foi noticiado na manhã seguinte nos jornais. Foram vendidos muito mais ingressos que os 80 mil anunciados. Deve ter vendido uns 60 mil ingressos a mais. Um golpe de mestre. Uma conjunção de potências em prol de um lucro estupendo, mas quanta inteligência! Que capacidade de organização! Que resultado estonteante! Uma multidão envolvida e tudo funcionando como um relógio. Quem eram eles? Bem, eu não tenho provas. Eu não sou da promotoria pública. Eu não sou sequer jornalista. E sou daqueles que acham que para se condenar alguém é preciso ter provas de quê? 1. Provas de que houve um crime. 2. Provas de que este acusado cometeu este crime. De toda forma, não é difícil avaliar quem estava envolvido, quem necessariamente tomou parte no golpe. A CBF, a Suderge, a Federação Carioca de Futebol, pessoas ligadas ao Flamengo, até mesmo da grande imprensa dá para desconfiar. A menos que a gente ache que ela seja inepta e indigna de ser chamada de imprensa. Estava tudo tão na cara, impossível não compreender. Bem, repito, isso são só suposições. Como eu disse, eu não tenho provas.
E eu jamais falaria nada disso em público. Jamais. A Rússia inteira é o nosso jardim. É uma terra imensa e bela. E nela existem inúmeros lugares maravilhosos. Imagine só a Ania, o seu avô, o seu bisavô, todos os seus antepassados foram senhores de servos, proprietários de almas vivas. De cada fruto desse jardim, de cada folha de árvore, de cada tronco, seres humanos que sofriam na servidão a estão observando. Não ouve as suas vozes? Vivemos um atraso de quase 200 anos. Pouco mais que nada foi feito na nossa terra. Não tomamos nenhuma atitude definida em relação ao passado. E, no entanto, é tudo tão claro. Se quisermos, de fato, viver verdadeiramente o presente, então, primeiro, temos de expiar o passado. Temos de liquidá-lo. E só poderemos expiá-lo com muito sofrimento e um trabalho infatigável e intenso. Ania, guarde bem isso na sua cabeça. Essa é uma fala da peça O Jardim das Cerejeiras, de Anton Chekhov, autor russo. A peça foi escrita em 1904. A Rússia foi o penúltimo país a abolir formalmente a servidão, a escravatura. O Brasil foi o último. Se quisermos, de fato, viver verdadeiramente o presente, então, primeiro, temos de expiar o nosso passado. Expiar. Pagar. Crimes ou faltas. Remir. Sofrer as consequências de. Purificar local sagrado de profanação ou sacrilégio. Fazer o mal não é fácil, né? Não é nada fácil. Tampouco não fazer o mal, o que pode ser chamado de fazer o bem. Parece que nada é fácil, não é? Viver é muito perigoso. Lady Macbeth reza com fervor aos gênios do crime, aos espíritos sinistros, para ter forças para perpetrar o assassinato de Duncan. Vem, espíritos sinistros. Vinde a vós, ministros do mal. Vem, noite tenebrosa. Banco tem medo de dormir. Tem medo que os sonhos revelem os seus mais recônditos desejos. Tem medo de não conseguir não fazer o mal. Oh, potestades misericordiosas, reprimi em mim os maus pensamentos. Sim, é verdade. No meio da multidão é mais fácil se deixar levar. A responsabilidade não é mais nossa.
Estamos amparados pelo anonimato e podemos fruir o enorme prazer da vingança, da desforra, purgar todo o nosso ressentimento, todas as injustiças com as quais o mundo jamais cansou de nos fustigar. Nós, os injustiçados, nós, os perseguidos, nós, que não temos culpa de nada, que não fizemos por merecer toda a carga que nos foi dada a suportar, nós, os puros, nós, os inocentes. Maracanã, que imita maracá. Maracá, chocalho indígena, utilizado em festas e celebrações religiosas. Maracanã, palavra de origem tupi, designação comum a diversos tipos de aves psittaciformes. Periquito, papagaio, arara, Maracanã, rio da cidade do Rio de Janeiro. Possui 8.510 metros de extensão desde a sua nascente na vertente norte do maciço da Tijuca até sua foz no canal do Mangue. Rio canalizado em 1850. Maracanã, bairro da cidade do Rio de Janeiro, área de 1,67 km², faz limites com Praça da Bandeira, São Francisco Xavier, Tijuca, Vila Isabel, Mangueira, São Cristóvão. População estimada, 25.000 moradores. Não possui área verde. Estádio do Maracanã.